E aí pessoal, tudo tranquilo? Pá? Beleza? Estamos de volta aqui para a gente continuar nossas aulas de Word. Agora, esta é a aula número 1 de Word, a parte B. Nós vamos começar. O que será que vem por aí? Vamos dar uma olhada? A vinheta ainda não ajudou a gente a entender o que vem por aí, na verdade? A aula é sobre processadores de texto Word, mas o que nós vamos ver, nós vamos precisar apresentar para vocês agora. Então vamos lá? Vamos começar aqui essa apresentação. Então, é o seguinte, só lembrando que na aula passada, na aula de número 1A, nós vimos o básico de formatação de fonte e parágrafo no Word. Ou seja, nós vimos como formatar uma fonte, parágrafo, mudar cor, mudar texto e assim por diante. Vimos alguma coisinha mais ou outra ali, cabeçalho e rodapé também, mas essa semana nós vamos nos ater a ver como inserir imagens no texto e trabalhar com quebras de página e layout de página também, essas coisas aí. E um tópico extra, nós vamos ver como criar uma mala direta no Word, mas daí vai ficar para a parte C da aula, tá? Uma terceira parte aí que não estará nesse conjunto de vídeos, tá bom? Então o assunto agora aqui é como inserir imagens, fazer quebras de página e layout, tá bom? Então vamos lá. Como que eu insiro imagens nos textos ou imagem no meu documento Word? Bom, eventualmente nós sabemos que nós precisamos colocar imagens nos nossos documentos, na verdade? Por que faríamos isso? Para deixar o documento mais bonito, para ilustrar, para ajudar o leitor, para fazer uma referência. Inúmeros motivos existem para colocarmos uma imagem. Embora pode ser que uma imagem seja um gráfico, pode ser que a imagem seja uma tabela, pode ser que a imagem seja uma fotografia, pode ser que a imagem seja um desenho. Tanto faz. Vamos considerar tudo isso como figura e nós vamos poder editar, se você recortar e colar isso de algum lugar, ou se você tiver um arquivo com uma imagem, uma figura, uma tabela, né? Vamos tratar as coisas mais ou menos do mesmo jeito. Então nós vamos chamar tudo isso de figura, tá? Existem várias maneiras de adicionar figuras a um texto no Word e também o mais interessante é que após adicionar a figura, ainda assim ela pode ser editada e configurada em algumas coisas. Então, veja bem, como existem muitas coisas para fazer com imagens, mas a maioria delas, uma boa parte delas, está no Word versão desktop, que nem todos têm, então eu vou falar sobre o básico que dá para fazer com as imagens. As ferramentas que nós temos disponíveis em qualquer plataforma, seja ela online, seja ela dentro do software Teams, ou seja ela na versão desktop ou até na versão de celular, tá bom? Bom, vamos lá então. Então a primeira maneira de adicionar uma imagem é usando o tal do Ctrl V. Dá para usar Ctrl V também? Dá. Então nós vamos começar com Ctrl V. No caso, você precisa de uma imagem já selecionada em algum lugar. Por exemplo, você pode estar num software de edição de imagens e selecionar uma imagem lá. Por exemplo, um Paint, você fez um desenho no Paint, mas você não quer nem salvar ele. Dá pra gente recortar ali, Ctrl C e Ctrl V no Word, funciona. Ou então você vai na internet, pega uma imagem, dá pra copiar essa imagem, não é Ctrl C daí, mas dá pra copiar essa imagem e aí colar direto. Isso aí evita um pouco de salvar imagens, salvar arquivos, que talvez você não queira usar depois. Porque uma vez colocada a imagem dentro do meu contexto do meu documento Word, essa imagem ela passa a pertencer a esse documento. Então eu posso, ignorar o arquivo que deu a origem à cópia da imagem, tá bom? Então é nesse contexto que a gente vai copiar. Exemplo, procure um golfinho no Google. Escolha uma imagem, clique com o botão direito do mouse e escolha copiar a imagem. Vou mostrar para vocês como é que faz isso. Vamos usar aqui o navegador para fazer isso.
Então eu vou usar o Chrome. Só um segundinho. Então, eu tenho que procurar meu navegador aqui. Navigator. Aí. Então tá aí, ó. Tá no navegador. Aí eu procuro aqui, ó. Golfinho. Não é bonitinho? Aí eu coloco aqui imagens, ó. Imagens de golfinhos. Aí que gracinha. Aí eu escolho aqui uma imagem de golfinho. Vamos pegar um outro aqui que no exemplo eu peguei esse com a bolinha, né? Que bonitinha. Ai, que bonitinho. Aí, ó, eu posso clicar aqui com o botão direito do mouse e copiar imagem. Não sei se dá pra ver o menuzinho pulando aí. Acho que não. Mas se você clica com o botão direito em cima da imagem, aparece um menu e nesse menu tem lá copiar imagem. Não é salvar imagem não, é copiar mesmo. Copiar imagem. Pronto, ela copiou para uma área, na área de transferência do seu computador, quer dizer, uma área invisível aí, mas a imagem está copiada lá, não é um arquivo. Né? Se você der um Ctrl V agora, ele cola. Então agora a gente vai para um documento Word. Vou abrir um documento Word aqui e a gente vai colar diretamente lá. Ó, eu vou usar o Microsoft Teams que tem aqui. Vou usar esse arquivo aqui, ó, exemplo 1 aqui para colar. Então tá abrindo o arquivo que a gente usou na aula passada, né? O dia que a Terra parou. Apareceu um golfinho. Vou escolher um lugar aqui, ó. Posiciono aqui em algum lugar aqui, por exemplo aqui, e dou Ctrl V. Aí veio parar um golfinho aqui. Olha lá. Ai, que bonitinho, um golfinho. Que gracinha. Colocou numa página nova aqui, tá? Então esse é o primeiro passo para a gente conseguir trabalhar com importação aí, tá? Bom, voltando aqui na apresentação, então, ó, exemplo, eu procuro o golfinho no Google, escolho uma imagem, clico no botão direito, escolho copiar, que nem você está vendo ali, e copia. Aí você, em seguida, vai lá no Word, escolhe um local com o mouse e aí tecla Ctrl V. E aí cola. O golfinho que eu usei aqui é outro. Cola lá em algum lugar, tá? Esse aqui a imagem está menor até. Muito bem. A outra opção que nós temos para fazer isso é usar a aba inserir. É uma opção, assim, vamos dizer assim, para a gente trabalhar com arquivos de imagem. Então, outra opção, caso você possua um arquivo de imagem salvo no seu computador, então você já tem a imagem que você quer usar, ela já é um arquivo e você quer simplesmente inserir ela no seu Word. Então você vai lá na aba inserir, procura lá imagem, a mesma coisa. Aí você escolhe, primeiro você escolhe o lugar onde você quer colocar a imagem, antes de fazer isso, tá? Com o cursor do mouse, você seleciona um lugar, aí você vai lá e depois você faz isso. Aí você escolhe uma, olha, tá vendo? Imagem na aba inserir. Aí vai aparecer lá um lugar para você procurar, ó, uma janelinha assim, para você procurar no seu computador. Você procura, dá um abrir ali e segue as instruções, ok, etc. E aí vai parar lá no seu computador. Quer ver só? Vou mostrar aqui para você. Então, eu vou descer mais um pouquinho. Vou colocar aqui agora, no final dessa frase aqui. Então eu venho na aba inserir, eu venho em imagem, e aí aparece aqui para eu escolher um arquivo. Aí eu escolho um arquivo. Aí não apareceu para você, mas tem aquela janelinha lá. Aí eu peguei um arquivo aqui. E dei um inserir. Aí apareceu aqui uma foto, ó. Apareceu uma foto. Essa aqui mais alta do que... Tá vendo? Uma torre. Apareceu aqui uma torre. Beleza. Então essa é a outra maneira de inserir arquivos. Beleza? Muito bem. Aí, o que a gente pode fazer com esse arquivo? Ele não está totalmente congelado onde eu coloquei. Nós podemos fazer vários tipos de configurações, né? Uma vez que a imagem já está em seu documento, chegou a hora de configurá-la ou até editar para que ela fique correta. Então, nesta operação, como eu já disse, nós vamos fazer mais o básico, porque a versão desktop tem operações que podem até filtro para a imagem, para você ter uma ideia. Você consegue até trocar a cor da imagem, melhorar. Aqui na versão online não tem. Então a gente vai só nas operações mais básicas.
Por exemplo, seleciona a imagem clicando com o mouse e vai aparecer uma aba com o título Imagem. Aí nessa aba dá para fazer um monte de coisa, que é esta aba aí, ó, tá vendo? Quando eu clicar, vai aparecer esta aba chamada Imagem com essas possíveis operações. Quer ver só? Ó, voltando aqui, por exemplo, essa torre, eu clico aqui, olha lá, apareceu aqui, ó, Imagem. Se eu clicar fora aqui no texto, aí some. Ou vou no golfinho lá, aqui ó, no golfinho, clico aqui, apareceu Imagem, clico em Imagem, aparecem essas opções aqui todas para eu configurar, mexer, dar uma mexida na imagem. Certo? Capite? Muito bem. Não é só enfiar a imagem lá, né? Dá para fazer bastantinhas coisas aí, bastante coisas. Bom, uma das coisas que dá para fazer é mexer no estilo da imagem. Estilo é esses botõezinhos aí, que se você apertar aqui, se você apertar aqui, vai aparecer mais ainda. Tem um botão aqui que expande aqui e vai aparecer mais ainda. Nessa opção você pode escolher estilo da imagem. Esse estilo está relacionado com a moldura ou maneira de apresentar a imagem e não com o conteúdo da imagem. Então, nesse caso aqui, ó, aconselho vocês a fazer uns testes aí para ver se tem alguma moldura interessante. Muitas vezes eu não gosto de colocar, mas pode ser que alguma coisa encaixe no seu trabalho. Então você pode fazer. Ó, voltei aqui para mostrar para vocês esse golfinhão aí, ó. Ó. Vou até diminuir um pouco aqui o tamanho da imagem. Depois eu vou falar sobre tamanho de imagem também, né? Mas só pra gente ter uma ideia. Então, aí aperta aqui, ó. Ó, tem mais opções, ó. Tem opções até com sombrinha aqui, ó. Olha lá, com sombrinha. Aí você vem aqui, quadradinho. Aí você vem aqui com meio 3D. Olha lá. Ficou tipo uma placa. E assim vai. Vários estilos aí. Ou se você não quiser nenhum, você volta aqui e limpar esse estilo. E volta ao natural. Tá? Então essa é uma das opções que tem imagens para você aí. Tem mais? Tem mais. Então vamos lá. Vamos para a próxima. A próxima é algumas operações chamadas organizar. Então esse grupo aí tem esse girar, quebra de texto automática. Então nesse grupo, usando o botão girar primeiro, a gente pode girar a imagem, inverter a imagem verticalmente e horizontalmente. Aí ó, tem todas essas opções aí no girar. Tem o girar 90 graus para a direita, girar 90 graus para a esquerda, então virando a imagem. Tem também o inverter verticalmente e inverter horizontalmente. E tem até uns giros mais diversificados aí, ó. Há umas imagens meio giradas. Aí você fala assim, ah, mas dá para girar com o mouse também. Tem razão, dá para girar com o mouse também. Então se você for lá no software, você vai ver que tem aqui em cima tem um circulinho aqui que também permite girar a imagem. Só que nesse caso aqui eu giro sem muita precisão. Tá? Eu imagino que aqui está uns 90 graus, mas não tenho certeza absoluta. Né? Então, mas se eu usar aqui o imagem girar, aí eu tenho mais precisão. Ó. Girar 90 graus para a direita. Olha lá, voltou a imagem na posição. Posso virar para a direita, virar para a esquerda. Para deixar de ponta cabeça, gira 2 vezes. Ou então eu inverto. Ó. Esse inverter verticalmente aqui, ó, olha o que acontece. Olha lá. Aí deixou de ponta cabeça, né? E inverter horizontalmente. Só que isso aqui não é apenas inverter o lado. Porque ó, eu posso girar aqui, por exemplo, veja só o inverter horizontalmente. Ah lá. O que eu mudei aqui é impossível de mudar só girando a imagem. Eu mudei todas as coisas de lado. Então a imagem tá, por exemplo, a bola agora está do outro lado. Se eu simplesmente tivesse girado a imagem, eu não conseguiria fazer isso, né? Ó, tentando girar a imagem só. Beleza, a bola está do outro lado agora, mas o golfinho está de ponta cabeça. Então não é isso que não é isso que o inverter faz. Ele inverte mesmo a imagem. Como se fosse um espelho, né? Isso aí. Que mais? Que mais? Não acabei ainda. Voltando aqui, ó. Então já falei sobre o inverter. Mas eu queria muito mostrar este outro botão, que é o botão de quebra de texto automática.
Esse de quebra de texto automática, temos uma função muito importante para organizar o posicionamento da imagem. Tá vendo? Tem várias opções aí. Eu vou mostrar uma a uma para vocês como é que funciona. Mas essa opção, no desktop, ele ainda é melhor. Funciona ainda melhor. Mas na versão online já funciona um pouco. Por quê? Porque isso aqui é importante para ajudar eu posicionar as minhas imagens. Então presta atenção. Isso aqui é um assunto que eu queria comentar. Por isso eu quero aparecer aqui, ó. Posicionar a imagem. Então, não é simplesmente jogar a imagem lá. Quando eu vou montar um texto, eu quero diagramar. Diagramar significa, eu quero fazer uma composição da página para que ela fique bonito. É claro que se você for fazer um trabalho científico, a maneira de compor isso é texto, imagem, texto, imagem. Os textos nunca se confundem com as imagens. Então eu tenho que reservar um espaço em branco para a imagem e depois o texto continua. Essa é uma maneira de diagramar, mas existem outras. Então eu quero mostrar para você agora aqui que isso daqui é uma coisa importante. Por exemplo, quebra de texto automática com alinhamento com o texto. Então nesse caso aqui, a imagem, esse aqui é o padrão dele, ela se comporta como um caractere na linha de texto. Então é como se eu tivesse um item aqui. Pode ver que tem um lorem ipsum do, e aí a imagem aparece e o texto continua. Então é como se o golfinho aqui fosse um caractere aqui. Ou seja, se eu tentar tirar ele daqui por um outro lugar, ele vai entrar num parágrafo, no meio do parágrafo. Inclusive, as operações de parágrafo vão funcionar com ele. Quer ver? Ó, vamos fazer isso na real aqui para vocês verem. Vou pegar outra imagem que é menorzinha. Aqui, ó. Ó, eu vou até diminuir ela aqui, pra vocês verem que, ó, se eu pegar essa imagem aqui, tem uma frase aqui, tá vendo? E começar a digitar aqui, ó, ele vai empurrando a imagem. Olha lá, passou para a linha de baixo. Se eu clicar nessa imagem e colocar centralizado, ela centraliza. Então, ó, a imagem está se comportando como se ela fosse parte do parágrafo, tá? Isso aqui é bom quando eu vou fazer aquele esquema que eu falei para vocês, ó. Tem uma frase, acabou a frase aqui, dou um Enter, parágrafo. Agora ele ficou sozinho no parágrafo. Eu até ligo aqui para ver, ó. Isso, ó, tá vendo? Então, em muitas configurações, a imagem tem que ficar sozinha desse jeito aqui, após um parágrafo. Então eu vou usar este padrão mesmo, que é o alinhamento, que a gente chamou aqui, ó, que é o alinhamento com o texto, tá? Mas nem sempre eu vou querer usar esse posicionamento de imagem. Por quê? Porque tem uns outros que eu vou mostrar para você agora. Alinhamento quadrado à esquerda. Então, esse alinhamento quadrado à esquerda, para que serve? Então, nesse alinhamento, eu consigo diagramar um texto de uma maneira diferente. Eu consigo fixar a imagem à esquerda, ela fica encostada na margem e permite que o texto seja digitado na lateral dele também. Então, aí, nesse caso, o texto, a imagem não se comporta mais como parte de um parágrafo. Ele se comporta como se fosse um obstáculo ali, que o texto vai se contornando em volta dele, né? Nesse caso, ele fica sempre à esquerda. Olha que legal essa diagramação, ficou muito boa, né? Ficou melhor até para esse caso específico. Quer ver? Ó, vamos tentar aplicar isso naquela torre. Então, eu vou pegar essa torre aqui, imagem, e vou pegar aqui, quebra automática, quadrado à esquerda. Pronto, ficou à esquerda ali. Então agora, se esse parágrafo aqui continuar, ó, digamos que eu digite aqui, ó, aqui agora tem um Enter aqui, né? Deixa eu tirar esse Enter daqui, ó, olha lá, eu consegui encaixar aqui, ó, e vai continuando, ó. O texto continua, a imagem fica ali, ó, vai ficando em volta dele, e assim por diante. Olha lá, agora já continuou mais. Olha que legal, ficou um quadrado perfeito aqui, com texto em volta, né? Então essa é uma opção, essa é uma opção interessante, que eu aconselho vocês usarem em várias ocasiões aí para textos assim mais para relatórios, textos mais comerciais, né? E fica interessante. O que mais? A mesma coisa, só que à direita, fixa a imagem à direita, permitindo o texto na lateral esquerda da imagem. Então agora é o contrário. Então esse é fácil de mostrar, porque eu posso pegar essa torre
e pegar a imagem, quebra de página e colocar ela à direita. Ficou a mesma coisa, só que à direita. Esse texto aqui pode ser justificado. Ah lá, o texto ficou justificado. Ele não está entrando embaixo não, ele está bem rente aqui. Tá? Ó, se eu mexer com o mouse, com a mão, ele volta para o original, tá? Então tem que voltar lá, quebra de texto, quadrado à direita. Muito bem. Essa é uma outra possibilidade interessante também. Porque tem hora para você deixar o texto não muito monótono, né? Você pode deixar uma imagem à direita, outra à esquerda, outra no meio, né? E vai variando, né? Assim a coisa não vai ficando monótona. Pode ver, muitos livros e outras revistas trabalham assim. Alguns trabalham com colunas também, que é um assunto que a gente não comentou aqui, mas é possível também. Agora tem mais um, atrás do texto. Esse já tem uma finalidade meio diferente, talvez não interesse muito para nós nesse momento, mas eu posso colocar o texto por cima da imagem. Aí ele fica parecendo tipo um pano de fundo, né? Um fundo, background. Dá para fazer assim também. E dá para colocar ele à frente. Eu também não sei qual é muito o objetivo disso. Só se você colocar uma imagem meio transparente que dê para ver o texto por baixo. Né? Mas daí tem quase o mesmo efeito de colocar ele por baixo. Né? Nesse caso aí, a imagem está por cima, o texto está sendo tapado pela imagem. Então, pode ser que eu tenha alguma finalidade. De repente eu quero mostrar que um texto de alguma coisa não vale mais, coloco uma placa em cima assim de inválido, sei lá, alguma coisa parecida com isso. Certo? Que mais? Bom, agora a gente vai falar sobre um outro menu, né? Porque já terminamos de falar um pouco. Ah não, ainda estamos falando sobre imagem, desculpa. Né? Ainda estamos falando sobre imagem. Vamos falar sobre o tamanho da imagem. Tamanho da imagem. Então, uma imagem tem aqui um grupo de botõezinhos, pode ser também mexido aqui para alternar a altura e assim por diante. Então, embora a imagem seja inserida no texto em um determinado tamanho, tem essas ferramentas para ajustar. Então, a gente pode deixar o tamanho que a gente quiser. Inclusive, pode aumentar mais a altura do que a largura ou mais a largura do que a altura. Mas cuidado, porque isso pode estragar a imagem. Pode deixar ela achatada, esticada, feia, perder a resolução. Então eu não aconselho você manter isso aqui, fixar a taxa de proporção, para ele sempre manter a imagem meio que parecida com o original, só aumentar e diminuir. Tá? Também não use imagens com baixa resolução para deixá-la muito grande, para aumentar um montão, porque senão estoura o pixel dela. Então esse é um outro problema. Então, se você perceber que a imagem está degradando à medida que você vai aumentando, então procure usar uma imagem com mais resolução. Tá? A imagem também pode ser ajustada com o mouse, né? Então, voltando lá para vocês verem isso aqui, por exemplo, no caso da torre, eu posso simplesmente ajustar com o mouse aqui, ó. Olha lá, deixa eu passar até, olha lá, invadiu o parágrafo de baixo também. Isso. Então, o que acontece aqui é que tem essa possibilidade, mas também tem de eu chegar aqui em imagem e mudar isso aqui através desses botõezinhos aqui, ó. Olha lá, quando eu faço isso, está mantendo a proporcionalidade. Mas se eu tirar aqui, aí ferra tudo. Certo? Então cuidado. E se eu puxar por aqui também, ó. Olha lá. Vai causando problema aí. A torre já ficou meio gordinha, né? Ficou achatada e assim por diante. Então tome cuidado ao mexer com altura e largura da imagem, né? Embora é possível você mexer diretamente aqui. Muito bem. E uma outra coisa que tem aqui é cortar a imagem. A imagem pode ser cortada em suas extremidades para alguém pegar apenas, está escrito errado, apenas um pedaço dela. Nesse caso, use o botão ao lado e a imagem ficará com marcas para serem cortadas usando o mouse. Então esse botão aí, cortar, o que vai acontecer? Na hora que você clicar nele, né, clica na imagem, clica no botão cortar, a imagem vai aparecer desse jeito aí, ó. Aí essas coisinhas pretas aí
elas servem para você mover e cortar. Ela não corta definitivamente. Então se você cortar errado, você pode voltar como ela estava antes, quer ver? Ó, vou pegar de novo essa torre. Digamos que tem muito céu aqui em cima. Eu quero deixar ela mais rente, tá vendo? Tá sobrando um pouquinho de céu aqui. Então eu clico nela, eu clico na imagem, eu clico em cortar. Aí aparece esses elementos que eu posso fazer isso aqui, ó. Ou eu posso até deixar mais rente. Aqui já está bem rente, né? Tirar essa graminha aqui de baixo. Pronto. Aí cortou a imagem, cortou a parte indesejada, né? Eu tenho esse outro golfinho aqui também, ó. Que bonitinho! Vou cortar ele aqui, ó. Imagem, não cortar o golfinho, tá? Eu jamais faria isso. Cortar ele aqui na lateral, aqui, ó. Opa, perdi aqui o contato. Aqui. Vou cortar um pouco da lateral aqui. Deixa só o golfinho. Ah lá. Só o golfinho e a bola. Clico aqui e pronto. Ficou só o golfinho e a bola. Eu posso dar um Enter aqui e posicionar corretamente a imagem. Essa imagem pode ser centralizada. Pronto. Ficou bonitinho. Certo? Perfect. Perfect não é, né? Mas tá bom, tá excelente. Muito bem. Então é isso aí que eu queria falar sobre imagens até agora. Imagens, tá bom? A gente não acabou ainda. Não acabou ainda porque tem uns outros assuntos aí. Eu só vou fazer a outra parte em outro vídeo separado para o vídeo não ficar muito longo, mas não acabou a aula ainda. Tem uma outra parte aí para você assistir. Beleza? Na sequência.